Minha vida dupla. Confissões de uma esposa e os amigos do marido. Eu preciso contar isso para alguém antes que eu enlouqueça de vez. Meu nome é Flávia, tenho 32 anos, sou casada há 7 anos com o Lielson e cometi os piores erros da minha vida. Erros que destruíram tudo. Erros que me transformaram em alguém que eu não reconheço mais quando olho no espelho. E o pior de tudo é que ninguém ao meu redor imagina quem eu realmente me tornei. Vocês que estão me ouvindo agora são as únicas pessoas que vão conhecer a verdade completa. Então apertem os cintos porque essa história vai ser pesada. Deixa eu começar do início para vocês entenderem como cheguei nesse ponto. Quando conheci o Lielson, eu tinha 23 anos e estava terminando a faculdade de administração. Ele era 2 anos mais velho, trabalhava em uma empresa de tecnologia e tinha um grupo de amigos muito unido desde os tempos de escola. Desde o começo do nosso relacionamento, esses amigos sempre estiveram presentes. Churrascos todo fim de semana, viagens em grupo, aniversários, formaturas. Era como se casar com o Lielson significasse casar com o grupo inteiro. No começo eu achava legal. Quer dizer, quem não gosta de ter uma turma para sair, né? Mas com o tempo aquilo começou a me incomodar. Não era só a presença constante deles na nossa vida, era a maneira como o Lielson priorizava os amigos acima de tudo. Nosso aniversário de casamento? Ele marcava churrasco com a galera. Eu queria viajar só nós dois. Ele convidava pelo menos 3 casais para ir junto. Eu precisava conversar sobre algo importante? Ele estava no grupo do WhatsApp combinando o próximo encontro. Vocês devem estar pensando que eu deveria ter conversado com ele sobre isso, certo? E eu tentei. Juro que tentei várias vezes. Mas o Lielson sempre tinha a mesma resposta, que eu estava exagerando, que a amizade era importante, que eu deveria me sentir sortuda por ter um marido com amigos leais. E ele jogava na minha cara que eu não tinha muitos amigos próximos, que eu era mais reservada, como se isso fosse um defeito. Com o tempo eu fui me calando e engolindo aquela frustração. Os amigos principais do Lielson eram 5 caras. O Marcelo, que era o mais extrovertido do grupo, sempre fazendo piada e animando todo mundo. O Rafael, que era mais sério e trabalhava como advogado. O Diego, que tinha acabado de se separar da esposa e estava naquela fase de se redescobrir. O Juliano, que era casado e tinha 2 filhos pequenos. E o Thiago, que era solteiro e sempre tinha alguma história nova para contar sobre suas aventuras amorosas. Agora prestem atenção porque aqui começa a parte que mudou tudo. Há cerca de 2 anos eu estava passando por um momento muito difícil no casamento. O Lielson e eu mal conversávamos mais. Quando estávamos sozinhos em casa, ele ficava no videogame ou assistindo alguma série enquanto eu ficava no quarto lendo ou mexendo no celular. Nossa intimidade tinha virado rotina mecânica. Aquelas coisas que acontecem uma vez por semana, sempre do mesmo jeito, sem conexão emocional nenhuma. Eu me sentia invisível. E foi justamente nessa época que começaram os churrascos na nossa casa com mais frequência. O Lielson tinha feito uma área gourmet nova no quintal e queria aproveitar, então quase todo sábado tinha gente em casa. Eu fazia o papel de anfitriã perfeita, preparava as saladas, organizava as bebidas, conversava com todo mundo, sorria. Mas por dentro eu estava me sentindo cada vez mais vazia e sozinha, mesmo cercada de pessoas. Foi em um desses churrascos que o Marcelo ficou até mais tarde. Os outros já tinham ido embora, o Lielson tinha bebido demais e foi dormir, e eu estava limpando a cozinha. O Marcelo ofereceu ajuda e ficamos conversando enquanto guardávamos as coisas. Não sei como, mas começamos a falar sobre relacionamentos e eu acabei desabafando um pouco sobre como me sentia negligenciada. Ele me ouviu com atenção, coisa que o Lielson não fazia há meses, e disse que eu merecia ser valorizada. Nada aconteceu naquela noite, mas algo mudou. Nos churrascos seguintes, eu e o Marcelo começamos a trocar olhares. Ele passava perto de mim na cozinha e encostava de leve. Eu retribuía com sorrisos que duravam um segundo a mais do que deveriam. Vocês já sabem onde isso vai dar, não sabem? Gente, eu preciso que vocês entendam que eu não estou tentando justificar o que fiz. Estou apenas contando como as coisas aconteceram. Porque quando a gente está dentro da situação, parece que cada pequeno passo faz sentido. Até que de repente você olha para trás e percebe que atravessou uma linha que nunca deveria ter atravessado. 3 meses depois daquele churrasco, o Marcelo me mandou uma mensagem. Dizia que não conseguia parar de pensar em mim, que percebia a química entre nós, que sabia que era errado mas precisava falar. Eu deveria ter bloqueado ele na hora. Deveria ter contado para o Lielson. Deveria ter feito qualquer coisa menos o que eu fiz. Responder dizendo que também sentia o mesmo. Começamos a trocar mensagens todos os dias. Conversas que começavam inocentes mas logo ficavam mais intensas. Ele me dizia coisas que eu estava desesperada para ouvir. Que eu era linda, inteligente, que qualquer homem seria sortudo em me ter por perto. Que o Lielson não sabia o que tinha em casa. E eu bebi aquilo como se fosse água no deserto. O primeiro encontro aconteceu 2 semanas depois.
Marcamos em um café longe do nosso bairro, em um horário que o Lielson estava trabalhando. Ficamos 2 horas conversando, rindo, e no final ele me beijou no estacionamento. Eu correspondi. E quando cheguei em casa naquele dia, o Lielson nem perguntou onde eu tinha estado. Ele estava no sofá, controlador na mão, concentrado em algum jogo online com os amigos dele no fone. Quero fazer uma pausa aqui para perguntar para vocês, alguém aí já se sentiu completamente invisível dentro do próprio relacionamento? Deixa nos comentários porque eu realmente quero saber se mais alguém passou por isso. Porque naquela época eu me convenci de que se o Lielson não me via, então eu tinha o direito de buscar atenção em outro lugar. Que lógica distorcida, não é? O caso com Marcelo durou 4 meses. A gente se encontrava 1 ou 2 vezes por semana, sempre em lugares discretos, sempre com desculpas prontas. Eu dizia que ia na academia, no mercado, na casa da minha mãe. E o pior é que foi fácil demais enganar o Lielson, porque ele simplesmente não prestava atenção em mim. Mas então aconteceu algo que eu não esperava. O Marcelo começou a ficar estranho, distante. Até que um dia ele me disse que precisávamos parar porque estava se sentindo culpado demais em relação ao Lielson. Que eles eram amigos há 15 anos e que ele não conseguia mais olhar na cara do meu marido. Eu fiquei arrasada. Não tanto por perder o Marcelo, mas porque de repente eu estava de volta àquele vazio, aquela solidão dentro de casa. E aqui vem a parte que vocês não vão acreditar, a parte que me faz querer desaparecer de tanta vergonha. 2 semanas depois de terminar com o Marcelo, eu estava em outro churrasco na nossa casa e o Rafael puxou conversa comigo na varanda. Disse que tinha notado que eu parecia triste, perguntou se estava tudo bem. E vocês conseguem adivinhar o que aconteceu? Eu caí na mesma armadilha de novo. Com o Rafael foi diferente. Ele era mais calculista, mais cuidadoso. Marcávamos encontros em hotéis discretos, ele sempre pagava em dinheiro para não deixar rastros. Dizia que tinha experiência nisso porque já tinha ajudado outros amigos a esconderem casos extraconjugais. Aquilo deveria ter sido um alerta vermelho gigante para mim, mas eu estava tão perdida que ignorei completamente. O caso com Rafael durou 2 meses. Terminou quando ele conseguiu um emprego em outra cidade e se mudou. E adivinhem, mais uma vez eu fiquei sozinha com aquele vazio. Mas dessa vez tinha algo mais, uma sensação de poder. Eu tinha conseguido atrair a atenção de 2 amigos do meu marido. 2 caras que o conheciam há anos e que escolheram se arriscar por mim. Isso alimentou meu ego de uma forma doentia. Pessoal, eu sei que muitos de vocês devem estar me julgando agora. E vocês têm todo o direito. Mas continuem comigo porque a história fica ainda pior. Porque depois do Rafael veio o Diego. Lembram que eu falei que ele tinha se separado? Então, ele estava vulnerável, carente, e eu estava me tornando uma especialista em identificar homens nesse estado. Diego foi o mais intenso de todos. Ele realmente acreditava que estávamos apaixonados, que íamos deixar tudo para trás e ficar juntos. Ele falava em contar para o Lielson, em assumir o relacionamento. E eu sempre conseguia convencê-lo a esperar mais um pouco, a ter paciência, quando na verdade eu não tinha intenção nenhuma de deixar meu casamento. Por quê? Porque o Lielson me dava estabilidade financeira, uma casa, um status social. E os casos me davam a atenção e validação que eu não recebia em casa. Eu tinha me tornado exatamente o tipo de pessoa que eu sempre desprezei. Uma manipuladora, uma mentirosa, alguém que usava os sentimentos dos outros para preencher um vazio dentro de si mesma. Mas eu estava tão perdida naquela espiral que não conseguia mais enxergar a gravidade do que estava fazendo. O caso com o Diego terminou de forma abrupta quando a ex-esposa dele decidiu tentar uma reconciliação. Ele me ligou dizendo que ia dar uma chance para o casamento dele, que tinha os filhos para pensar. Eu disse que entendia perfeitamente, desliguei o telefone e nem derramei uma lágrima. Estava me tornando fria e insensível. E então veio o Juliano. O Juliano que era casado e tinha 2 filhos pequenos. Ele foi o mais difícil de conquistar porque era o mais correto do grupo, o que levava a família na igreja todo domingo, o que postava fotos com os filhos o tempo todo nas redes sociais. Mas justamente por isso ele era um desafio interessante para mim. Eu queria provar para mim mesma que conseguia atrair até mesmo o cara mais certinho do grupo. Levei 3 meses de investida sutil até que ele cedeu. E quando cedeu foi com uma intensidade que me assustou. Ele dizia que nunca tinha sentido aquilo pela esposa dele, que comigo ele se sentia vivo de novo, que estava preso em um casamento sem amor. As mesmas coisas que eu dizia sobre o meu próprio casamento. Era como se a gente tivesse encontrado um ao outro, 2 infelizes procurando consolo nos braços errados. Com o Juliano durou 5 meses. E foi o período mais arriscado de todos porque a esposa dele era super ciumenta e controladora. Teve vezes que ela ligou para ele no meio dos nossos encontros e eu tinha que ficar em silêncio absoluto. Teve vezes que ela quase descobriu mensagens e ele teve que inventar desculpas elaboradas. Eu estava brincando com fogo e parte de mim sabia disso, mas a adrenalina era viciante.
Vocês devem estar se perguntando como Lielson não desconfiou de nada durante esse tempo todo, não é? A verdade é que ele estava tão absorvido no mundo dele, no trabalho, nos amigos, nos hobbies, que eu poderia ter posto um anúncio no jornal e ele não teria notado. Nossa rotina era mecânica, acordávamos, cada um ia para seu trabalho, voltávamos, mal conversávamos, dormíamos. Nos fins de semana tinha os churrascos ou as saídas em grupo. Nossa vida conjugal tinha virado uma encenação para o público externo. O caso com o Juliano terminou quando a esposa dele engravidou do terceiro filho. Ele disse que precisava se concentrar na família, que tinha sido um erro, que pedia perdão. Eu aceitei numa boa porque naquela altura já não sentia mais nada. Estava anestesiada emocionalmente. E finalmente chegou a vez do Thiago, o último dos 5 amigos do Lielson. O solteiro, o galinha, o cara que nunca levava nada a sério. Com ele foi diferente de todos os outros porque não teve aquela fase de conquista, de mensagens escondidas, de tensão sexual crescente. A gente simplesmente estava bêbado em uma festa, ficou em um canto escuro do jardim, e depois disso continuou acontecendo sempre que dava oportunidade. Com o Thiago não teve sentimentos envolvidos de nenhum dos lados. Era puramente físico, conveniente. Ele sabia que eu não ia cobrar nada dele, que não ia querer relacionamento sério. E eu sabia que ele era discreto porque tinha reputação a zelar como o solteiro bem-sucedido do grupo. Então deixa eu fazer as contas para vocês. Em um período de aproximadamente 1 ano e meio, eu me envolvi com todos os 5 melhores amigos do meu marido. Todos os caras que ele considerava irmãos, que estavam presentes no nosso casamento, que ele confiava cegamente. Eu havia traído não só o Lielson, mas também a confiança de um grupo inteiro de pessoas. Vocês acham que nesse ponto da história eu tive um momento de clareza e decidi parar? Que eu olhei no espelho e finalmente enxerguei o monstro em que tinha me transformado? Não, eu continuei. Continuei fingindo ser a esposa perfeita, a anfitriã carismática, a amiga legal de todos. Continuei sorrindo para a esposa do Juliano sabendo o que eu tinha feito com o marido dela. Continuei abraçando o Lielson na frente dos amigos dele enquanto guardava segredos que destruiriam completamente a vida dele. Mas como tudo na vida, chegou o dia em que a conta tinha que ser paga. E quando chegou, foi devastador de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. Faz 3 meses que tudo desmoronou. E aconteceu da maneira mais inesperada possível. O Marcelo, que tinha sido o primeiro, estava bêbado em um churrasco e fez um comentário ambíguo perto do Rafael sobre como eu era incrível. O Rafael, também alterado pela bebida, entendeu a insinuação e fez outro comentário. O Diego ouviu e também entrou na conversa. Foi quando os 3 perceberam que tinham algo em comum. Eles se trancaram na área da churrasqueira e começaram a conversar. Cada um confessou o que tinha acontecido, esperando que fosse o único. Mas quando perceberam que eram 3, decidiram investigar mais. Chamaram o Juliano para a conversa, que inicialmente negou tudo mas eventualmente admitiu. E então chamaram o Thiago, que com a sinceridade brutal característica dele confirmou também. 5 amigos, todos envolvidos com a mesma mulher, a esposa do melhor amigo deles. Eles fizeram um pacto naquela noite. Decidiram que precisavam contar para o Lielson, mas que fariam isso juntos para que ele tivesse o apoio do grupo. Planejaram tudo nos mínimos detalhes. Marcaram uma conversa na casa do Marcelo para o sábado seguinte, sem as esposas, sem namoradas, sem ninguém de fora. Eu não sabia de nada disso. Continuei minha vida normalmente durante aquela semana. Até que na sexta-feira à noite, o Lielson me disse que ia na casa do Marcelo no dia seguinte para assistir ao jogo. Eu achei normal. Ele sempre fazia isso. Mas no sábado, por volta das 3 da tarde, meu celular tocou. Era o Lielson. Quando atendi, só ouvi uma palavra. Por quê? Meu coração parou. Eu sabia. Não precisava de mais nada. Eles tinham contado. Tentei falar, mas ele desligou. Liguei de volta várias vezes, mas ele não atendeu. Mandei mensagens que não foram lidas. Fiquei horas esperando ele chegar em casa, ensaiando o que ia dizer, como ia explicar, como ia pedir perdão. Ele chegou em casa perto da meia-noite. Quando entrou, eu estava na sala esperando. E vocês precisam entender uma coisa, eu esperava gritos, xingamentos, violência até, mas o que eu recebi foi pior. Foi silêncio. Ele me olhou com uma expressão que nunca vou esquecer. Não era raiva, era nojo, era decepção. Era o olhar de alguém que tinha acabado de descobrir que a pessoa que dormia ao lado dele todas as noites era uma completa estranha. Ele disse apenas que ia dormir no quarto de hóspedes e que no dia seguinte a gente conversaria. Passou por mim sem me tocar, como se eu fosse contagiosa. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei imaginando que os 5 tinham contado para ele, como tinham contado se tinham dado detalhes. Fiquei pensando na dor que ele devia estar sentindo, na traição multiplicada por 5, na destruição de amizades de mais de 15 anos. No domingo de manhã, ele desceu para a sala onde eu ainda estava acordada no sofá. Sentou na poltrona em frente e pediu que eu contasse tudo, do começo ao fim, todos os detalhes. Ele disse que os amigos já tinham contado a versão deles, mas que ele queria ouvir de mim, e eu contei. Contei tudo.
Cada caso, como começou, quanto tempo durou, onde a gente se encontrava. Ele ouvia em silêncio, sem interromper, com os olhos fixos em mim, mas como se estivesse olhando através de mim. Quando terminei de falar, ele ficou em silêncio por uns 5 minutos que pareceram 5 horas. Então ele falou. Disse que tinha passado a noite inteira pensando e que tinha percebido muita coisa. Que ele tinha sim negligenciado o nosso casamento, que tinha priorizado os amigos, que tinha parado de me ver como esposa e passado a me ver como uma peça da mobília de casa. Mas disse também que nada disso justificava o que eu tinha feito. Que eu poderia ter conversado seriamente com ele, insistido na terapia de casal, dado um ultimato, pedido a separação. Mas que ao invés disso eu escolhi o caminho mais covarde e destrutivo possível. Ele disse que eu não tinha traído só ele, mas também a mim mesma. Que eu tinha me transformado em alguém patético, alguém que precisava da validação de múltiplos homens para se sentir viva. Ele disse que sentia pena de mim. E sabe o que foi pior? Ele estava certo. Em tudo. Cada palavra que ele disse era verdade. Eu tinha me tornado exatamente isso, alguém patético, dependente de validação externa, incapaz de lidar com problemas de forma madura. Ele me disse que queria o divórcio, que já tinha até conversado com um advogado na sexta-feira à noite depois que descobriu tudo, que o processo seria o mais rápido possível, que ele ia sair de casa naquele mesmo dia e que eu tinha um mês para encontrar outro lugar para morar porque a casa era dele, estava no nome dele. Tentei falar, tentei pedir mais uma chance, mas ele me interrompeu. Disse que não existia mais nada entre nós, que ele olhava para mim e não sentia absolutamente nada além de decepção. Que os últimos resquícios de amor que ele ainda tinha morreram quando os amigos contaram o que eu tinha feito. E então ele me contou algo que me destruiu completamente. Os 5 amigos estavam se distanciando dele também. Não porque ele tivesse feito alguma coisa, mas porque eles se sentiam culpados demais para continuarem na vida dele. O grupo que existia há 15 anos, que tinha passado por tudo junto, estava se desfazendo por minha causa. O Juliano estava indo para a terapia de casal porque a esposa descobriu tudo e estava ameaçando levar as crianças embora. O Diego estava de volta nas bebidas e precisando de ajuda psicológica. O Marcelo tinha terminado com a namorada nova porque ela descobriu sobre mim e perdeu a confiança nele. O Rafael estava evitando todo mundo. O Thiago era o único que parecia menos afetado, mas mesmo assim estava se sentindo péssimo por ter feito parte daquilo. Eu tinha destruído não só o meu casamento, mas também um círculo inteiro de amizades. Tinha deixado um rastro de destruição por onde passei. O Lielson fez as malas naquele mesmo dia e saiu. Desde então, a gente só se comunica através de advogados. O processo de divórcio está em andamento. Eu encontrei um apartamento pequeno para alugar porque não tinha condições de continuar na casa. Perdi algumas amizades porque a história se espalhou, e em cidade pequena todo mundo fica sabendo de tudo. Minha mãe não fala mais comigo. Ela disse que me criou para ser uma mulher de caráter e que não reconhece a filha que eu me tornei. Meu pai tenta manter contato, mas é difícil para ele também. Eu me tornei a ovelha negra da família. No trabalho, algumas pessoas ficaram sabendo e me olham diferente. Não com raiva, mas com uma mistura de pena e desprezo que é muito pior. Eu me tornei aquela mulher sobre quem as outras falam nos corredores, sobre quem fazem fofoca na hora do almoço. Tentei entrar em contato com 5 para pedir desculpas, mas apenas o Diego respondeu. Disse que não tinha nada para me dizer, que eu tinha usado ele quando estava vulnerável, que tinha tirado vantagem da fragilidade dele. E ele estava certo. Foi exatamente o que eu fiz. Comecei a fazer terapia há 2 meses. Minha psicóloga diz que eu tenho sérios problemas de autoestima e que usava a validação externa como uma droga para preencher um vazio interno. Ela diz que vai ser um processo longo para eu entender as raízes do meu comportamento e aprender a lidar com as coisas de forma saudável. Tem dias que eu consigo levantar da cama e funcionar normalmente. Tem dias que eu fico deitada chorando e pensando em como destruir minha própria vida. Tem dias que eu sinto raiva do Lielson por ter me negligenciado tanto. E tem dias que eu reconheço que a culpa é completamente minha, que eu fiz escolhas terríveis e agora preciso arcar com as consequências. Sabe o que é mais triste? Eu olho para trás e percebo que não tive nenhum momento de felicidade genuína durante todos aqueles casos. Era tudo superficial, vazio, uma tentativa desesperada de preencher um buraco que nunca poderia ser preenchido daquela forma. Eu joguei fora 7 anos de casamento, minha reputação, minha dignidade, tudo por encontros furtivos que não significavam absolutamente nada. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Teria insistido na terapia de casal. Teria dado um ultimato para o Lielson sobre a presença constante dos amigos. Teria pedido a separação se as coisas não melhorassem. Mas eu não posso voltar no tempo. Tenho que viver com o peso das minhas escolhas para o resto da vida. Vocês que estão me ouvindo agora, eu imploro, não cometam os mesmos erros que eu. Se estão infelizes em um relacionamento, conversem. Se não funcionar, saiam. Mas não traiam.
Porque a traição não destrói só a outra pessoa, ela destrói você também. Ela transforma você em alguém que você não reconhece, em alguém que você desprezaria se encontrasse na rua. Eu tenho 32 anos e sinto que minha vida acabou. Sei que com o tempo isso vai passar, que eu vou conseguir reconstruir alguma coisa, mas nada vai apagar o que eu fiz. Vou carregar isso comigo para sempre. E talvez seja isso que eu mereço. Então essa é minha história. Essa é minha confissão. Não estou pedindo perdão porque sei que não mereço. Estou apenas contando para que talvez alguém que esteja pensando em fazer algo parecido pare e reflita sobre as consequências. Porque as consequências são devastadoras e permanentes. Obrigada por terem me ouvido até aqui. Sei que muitos de vocês devem estar com raiva de mim, e vocês têm todo o direito. Eu tenho raiva de mim mesma também. Mas se essa história servir para impedir que pelo menos uma pessoa cometa os mesmos erros, então pelo menos alguma coisa de bom terá saído de toda essa destruição. Se você gostou desse relato, se inscrevam no canal para mais histórias reais e impactantes. Cliquem nos cards que vão aparecer na tela agora para assistir outras confissões que vão fazer você repensar muita coisa sobre relacionamentos e escolhas.